Bem, pessoal, enquanto o pessoal está entrando aí, já quero deixar aqui a minha apresentação, né, para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Analise, eu sou profissional criativo. Isso significa que eu uso várias ferramentas, né, da arte, do design, da arquitetura, da pintura, para poder servir, né, para poder compartilhar, né, com as pessoas através da criatividade, algo de bom, né, algo que agregue, algo que ajude, algo que inspire. E essa segunda live que eu estou fazendo com o intuito, né, de compartilhar mais sobre esse conceito, o que é o profissional criativo, né, qual é a ideia do conceito de profissional criativo, o que é esse profissional, né, porque eu julgo isso ser importante, né, não só para quem lidar com as áreas do design, da arte, mas sim todas as áreas. Eu acredito que todo ser humano, toda profissão, né, anseia pela criatividade, né, isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte, né, de quem somos. Então, eu quero começar com vocês, né, toda semana eu quero compartilhar com vocês a respeito desse fator que eu acho crucial, que é criatividade, né? Eu observo que se fala muito pouco sobre isso, se exige isso, né? Eu vou compartilhar porque que eu digo que existe uma exigência para que seja criativo, porém se fala pouco, se ensina pouco, né? Se educa pouco a respeito desse universo, desse assunto, né? Então fica sempre naquela coisa estagnada, né? Fica sempre aquela coisa de algo que demanda ter um dom, de algo que é necessário, né, ter nascido para aquilo, sendo que na verdade não. A criatividade ela é algo que já veio no pacote do ser humano, é algo que está dentro de nós, porém é desestimulado, né? Então eu sempre dou o exemplo da criança. Toda criança, sem exceção, né? Toda criança, não importa a cultura, não importa o lugar do mundo que ela esteja, antes de aprender a falar, antes de aprender a ler, ela já tem ali, né, como reflexo na vida dela, né, a ação de rabiscar sobre o papel, sobre uma parede, né? As mães ficam doidas com isso, sobre no chão, né, se rabiscar. Então isso já mostra que é algo, né, natural, né? Claro que ali a criança ela está fazendo desenhos porque é o que tem para ela de acesso e de intelecto a respeito de se expressar, né? A respeito de ser criativo. E na medida como nós vamos crescendo, isso deveria ser estimulado e não tirado da gente. Então, né, a criança ela não tem medo. Um criativo, ele é alguém que não pode ter medo, né? A criança ela não tem barreiras, né, padrões sociais para ela não se preocupar ali em ser aceita, não se preocupar, né, se as pessoas vão gostar. Ela simplesmente cria, independente de qualquer coisa, né? E é nessa criação, né, que existe ali o que eu chamo de genuíno, né, que é a nossa essência, que é aquilo de mais forte que existe em todos nós. E a criatividade ela é algo que todos temos e ela deve ser alimentada, né? Deve-se falar sobre isso, né? E eu quero compartilhar com vocês ferramentas, quero compartilhar com vocês a minha jornada, como eu vivo, né? E como eu aplico o conceito de profissional criativo em tudo que eu faço, né? Não só profissionalmente falando, mas, né, seja no momento que eu estou preparando uma refeição, um momento que eu estou com amigos, com a família, né? Porque tempo de qualidade é quando esse tempo, né, ele tem a prosperidade, né? Não essa prosperidade que o mundo fala financeira, mas a prosperidade, né, de ter um tempo de qualidade que depois daquele momento todo mundo, né, terá um lucro, né? Que lucro é esse? Né? Uma lembrança boa, um momento que todo mundo aprendeu algo,
momento que teve valor agregado, né? Seja a conversa, seja o que se estava sendo compartilhado ali. Então, a criatividade ela nos possibilita tudo isso, né? Bem-estar, né? Qualidade de vida, momentos preciosos, momentos eternos. E é o que eu quero compartilhar com vocês, né? E nessa live de hoje, né? Neste momento de hoje, eu quero falar sobre linhas básicas, né? Como que linhas básicas, né? Pode nos inspirar, né? A respeito da criatividade, como pode nos posicionar a respeito disso. Para falar sobre linha, né, que linhas básicas são essas, que nos ensinam sobre como ser criativo, a gente precisa entender, né, o profissional criativo. Então, seja você tatuador, designer, arquiteto, empresário, dentista, seja quem for, entenda que você deve ser, a partir desse momento, começar a ter conduta de profissional criativo. O que isso significa? Significa que você é um profissional e que você tem que ser criativo na sua área de atuação, né? O mundo anseia isso, né? As pessoas ao seu redor anseiam isso, né? Os seus parceiros, seus colegas de profissão anseiam por essa criatividade que existe dentro de você. E para que a gente possa começar a entender sobre este universo, né? E sobre as linhas que vai guiar o nosso caminho, a gente precisa entender sobre espaço, né? O ser humano, indo lá para trás na história, ele começou a ter noção, né, das coisas a partir do momento, né, noção de valor sobre as coisas, a partir do momento que ele começou a ter noção de espaço, né? E isso começou quando ele observava os animais da natureza. Ele começou a observar ali que o leão, né, o leão ali, o líder, né, naquela ocasião, ele demarcava um espaço na qual ele tinha toda uma gestão, né, na qual ele mostrava que aquele espaço era dele, né, o lobo na alcateia, né, uma aranha, quando ela vai, né, se estabelecer num lugar, quando ela escolhe um lugar onde ela fala, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou me alimentar e ter meus filhos, ela escolhe um lugar e ela determina um espaço, né? E o homem começou a observar esse padrão na natureza. Lembre-se que eu falei na outra live que a natureza é a nossa maior fonte de vitaminas criativas para que a gente possa se inspirar. Então o homem sempre observa a natureza e copia, mas copia com qualidade, né? Copia com respeito e ética, né? Pelo menos é o jeito certo que a gente deve seguir. E o homem, observando a natureza, ele começou a aplicar isso na vida dele, né? Então ele começou a determinar espaços. Isso começou, né, a princípio, espaço físico, né? Então o espaço presente aqui é tridimensional, né? Tangível, vamos dizer assim. E ele começou a estipular, né, determinadas ordens para trazer a gestão desses espaços. E aí a gente tem uma história completa da humanidade aí, né, de culturas, tribos, povos, né, que determinaram espaços, que tiveram sua chance, né? Nós temos isso ainda hoje. Hoje nós vivemos sociedades e culturas que determinam espaços, e nesses espaços são determinados leis, normas, costumes, né, onde um coletivo respeita, né, esse ambiente e esse espaço. Então o homem ele começou a entender, né, o valor das coisas a partir do momento que ele começou a determinar o seu espaço, os seus limites. Feito isso, tem um outro espaço que ele é muito crucial, muito importante, né, para a nossa criatividade, que é o espaço metafísico, né, ou vamos dizer assim, o espaço espiritual, né, um espaço sagrado. O homem começou a observar que era um espaço muito importante de compreensão também, né? Então, né, a gente hoje vê um mundo tão modernizado, digamos assim, que a gente esquece que existe um espaço metafísico e que nesse espaço metafísico existe governança também, né? Então, não é mais só um espaço terreno, né, um espaço tangível, mas é um espaço intangível, na qual eu permito, né, pessoas entrarem no meu espaço intelectual, no meu espaço espiritual, na qual eu permito, vamos dizer assim, um Deus,
na qual eu permito uma crença entrar e fazer com que, né, essa crença entrando no meu espaço, né, metafísico, metanoia, né, faça parte ali, né, do meu dia a dia, naquilo que eu acredito, moldando os meus costumes e moldando, né, aquilo que eu faço, né? Então, nós somos regidos por espaços físicos, então existem leis, uma cultura, costumes a seguir, e também um espaço metafísico, né, um espaço daquilo, das coisas que a gente crê e que não vê, e que o homem também, há muito tempo atrás, começou a investigar sobre esse espaço, né? Vamos há 8.000 anos atrás, né? Os egípcios, eles dominavam o espaço físico, então vamos pensar numa pirâmide. Então eles dominaram a técnica, entenderam do que se tratava, o espaço físico, e também o espaço intelectual. Então toda a cultura egípcia demandava de uma crença, né? de um espaço metafísico, por assim dizer. Passou isso muitos anos, o homem começou, né? O homem passou por várias crises existenciais, vamos dizer assim, na qual ele começou a observar que o mundo era além daquilo que o olho poderia alcançar no que diz respeito quando ele olhava para o céu. Então ele começou a observar que existe uma galáxia, existe um universo, né? Então ele começou a tentar entender e compreender esse espaço, né? Galáctico, por assim dizer, né? O universo como um todo. Então nós já estamos no terceiro espaço, né? Esses 3 espaços que eu estou compartilhando com vocês são espaços estudados pela ciência, são espaços que assunto de tema de TCCs, de pós-doutorado em universidades do mundo inteiro, né? Em especial universidades dos Estados Unidos, porque eles se preocupam muito com essa questão do espaço físico e metafísico. E nós estamos entrando também, né, começando, né, isso partiu mais ou menos há uns 7 anos atrás, vamos arredondar um pouquinho mais, 10 anos atrás, sobre o homem começou a observar um outro espaço, que é o espaço tecnológico, que até então não existia, né? Há 10 anos atrás existia a internet, mas não existia como ela é hoje, né, a força que ela tem hoje. Então ainda não é pauta de universidade, não é pauta das academias, né? Não é pauta das grandes discussões sobre o pensamento, mas o espaço da internet, né, já está se mostrando que vai ser um espaço a ser estudado. Por quê? Porque ele, assim como os outros espaços, ele está ocupando, né, o nosso tempo, ele está ocupando a nossa vida, se faz presente na nossa vida e assim, se faz presente na maior parte do nosso dia, né, da nossa semana, do nosso mês, né, o homem está substituindo, né, o espaço dele físico, o espaço dele espiritual, o espaço dele como homem no universo, pelo espaço da internet. Mas eu não quero entrar muito nessa questão, porque, como eu disse, é algo que é um embrião, ainda está começando a ter pequenas discussões entre os filósofos sobre esse espaço. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o profissional criativo ele tem que entender de espaço, né? Como eu disse na outra live, na live anterior, é extremamente importante a gente se fazer presente no presente. Então isso quer dizer o quê? Quando nós formos criar, né? Eu vou fazer esse gesto do desenho, mas isso se aplica na sua profissão. Quando nós formos criar, desenvolver algo, né? Solucionar um problema ou trazer uma boa nova, por assim dizer, né, naquilo que a gente faz, né, trazer algo de novo naquilo que a gente faz, é importante a gente ter noção de espaço. Por quê? Porque as pessoas vão estar permitindo ou não que a gente entre no espaço delas. Então, ter noção de espaço, né, é fundamental para que a gente comece a entender sobre as linhas bases que vai nos ensinar, né, vai nos estimular a entender sobre o que é ser o profissional criativo. Então, esses pilares de compreensão são muito importantes e eu quero estimular vocês, quero que vocês tenham conhecimento da importância de tomar nota disso, né? Eu aprendi desde muito pequeno com o meu mestre, com o meu professor, né, Caio Santos, a respeito de espaço, né, e a importância de
estarmos entendendo este espaço presente, né? Não só o físico, né? Entender que o que eu estou fazendo no físico vai interferir no espaço metafísico, ou o contrário, o que eu estou fazendo no espaço metafísico vai interferir no que eu estou fazendo no espaço físico, né? Vamos trazer aqui pro mundo da tatuagem, que é esse meu perfil, né? Dedicado aos meus trabalhos de tatuagem, né? Quando eu estou tatuando, eu estou executando algo, né? Físico, né? Eu estou preenchendo um espaço que existe, mas o valor metafísico do espaço espiritual está muito mais em xeque do que o físico. Por quê? Porque a tatuagem, ela é uma linguagem, né? Ela é um meio de comunicação, né? Assim como uma escrita, assim como vocês estão me ouvindo. Então, a carga, né, de sinal que ela está mandando para quem está vendo ela é muito maior do que simplesmente a estética, né? E essas linhas bases que eu quero mostrar para vocês, ela é um elo que liga o valor estético que tem, né? Tem ali um impacto na hora que alguém olha para as linhas, né? Para a estética, e tem esse valor simbólico que é esse valor, né? O espaço metafísico. Por quê? Porque aqui, aquela informação, aquela linguagem vai trazer uma sensação para quem está lendo. Então, às vezes, uma tatuagem de uma rosa aqui no nosso país, ela vai trazer uma sensação mediante as referências que nós temos para a flor rosa. Se a gente for, né, em um outro país, talvez em Israel, aquela rosa ela vai despertar outras sensações para quem está fazendo a leitura. Por quê? Porque existe uma semântica, né? Uma leitura de linguagem, né? Que aquele desenho está transmitido. Então, eu quero ensinar a vocês a importância de compreender linhas básicas, né? Que é o intuito dessa live, para que quando vocês forem projetar, né, a tatuagem de vocês, ou na sua área, quando você for ser criativo, essas linhas possam guiar vocês a sempre buscar aquilo que é ético, aquilo que é bom, aquilo que traz bom senso, aquilo que traz leveza, né? Essa palavra leveza, eu percebo que as pessoas estão muito carentes delas, né? Tem muitos clientes que chegam no estúdio e eles comentam, aqui eu me sinto leve, aqui eu me sinto seguro, né? Então eu começo a observar que existe essa carência no mundo lá fora, né? O mundo está tão pesado, o mundo está tão intenso, né? E intenso de um jeito negativo, né? Poderia ser intenso de um jeito positivo, só que não é o que acontece. Que quando essas pessoas que estão carregadas dessas coisas ruins entram num ambiente, né, que entende essa linguagem, elas se sentem acolhidas, elas se sentem seguras, né? E a gente sabe da importância da segurança hoje, né, e a falta dela. Então, essas linhas bases, elas vão nos dar, né, estrutura intelectual para que quando a gente for projetar, vocês possam projetar coisas que vai transmitir essa mensagem boa, né? Eu acredito que nós vamos viver um momento novo na criatividade do mundo. Não vai ser só o criar por criar, né? Vai ser uma criatividade, né? Vai ser uma atividade que vai trazer cura, que vai trazer leveza, que vai trazer soluções, né? Não só materiais, mas sim soluções, né, que transcendem isso e que podem trazer resposta para muitos problemas que que o mundo carrega hoje. Eu vou trazer agora a narração sobre essas linhas básicas, né, porque eu não quero perder tempo para poder ter tempo, né, de mostrar essas linhas para vocês, quem são elas e dar alguns exemplos. E eu consegui no decorrer, né, de alguns anos, já faz mais de uma década, identificar 6 linhas, né, 6 linhas que eu acredito que são ali as primícias para muitas outras, né? Eu não quero limitar apenas 6, né, as linhas existentes, né, que nos permitem ser criativos, mas eu quero, né, que tenham, né, que vocês entendam que a partir de 6 linhas nós possamos
alcançar, né, outros caminhos, né, de clareza para sermos profissionais criativos com mais segurança, né, e mais certos do alvo que a gente quer alcançar, né. Essas linhas elas são conclusões de muitos estudos, né, estudos que eu tive com meu professor, que eu citei no começo da aula, o Caio Santos, né. Essas linhas elas são resultados também de muito aprendizado, né, da faculdade, da universidade, não porque os professores me compartilharam elas, mas porque eu tive, né, ali a expertise de identificar elas, esse padrão que existe, né, na indústria, né. Eu sou formado em design industrial e eu entendi que o sistema como a indústria funciona, ela é baseada, né, em linhas, né, linhas geométricas que regem, que projetam todas as coisas. E essas linhas são a linha vertical, a linha horizontal, as diagonais, o ponto, o círculo e a elipse, né? Então, o que eu estou compartilhando com vocês a respeito dessas linhas não tem nada de muito misterioso, né? Todo mundo já fez, todo mundo já viu uma linha horizontal, né? Uma linha vertical, as diagonais, todo mundo já fez um ponto, um círculo e a elipse. Pois são essas linhas, né, são essas as formas básicas, né, que eu estou propondo para vocês, que já são suficientes para o início da nossa jornada criativa. Ou seja, elas não são, não é apenas isso e vai ser isso até o fim, mas sim elas são um start para que a gente possa se aprofundar cada vez mais, né, e alcançar os nossos objetivos. Mas a gente precisa começar, né? Então, a maneira mais certa e didática para a gente começar e de maneira leve será através dessas 6 linhas básicas. A linha horizontal, a vertical, as diagonais, né? O ponto, o círculo e a elipse, né? Eu vou trazer aqui luz para vocês e vou, né, desenhar elas para vocês verem. E o que são essas linhas, né? Como que eu vou usar essas linhas? Essas 6 linhas básicas, eu uso ela para todos os processos criativos de algo que eu estou ali em dedicação executando. Então eu uso essas linhas para extrair da natureza o que ela tem para me oferecer. Eu uso essas linhas para entender de espaço, né? Ali aonde eu tenho, né, os meus limites para cada projeto. Eu vou usar essas linhas para iniciar uma ideia. Lembrando-se que todo projeto criativo forte, né, não é só uma ideia que é projetada, mas são várias e elas vão se mesclando, se fundindo até que chegue numa conclusão, né? Essas linhas também me ensinam a respeito de alta performance, então elas me mostram o melhor caminho, né, para executar com qualidade cada projeto, né? Como eu fiz design industrial na faculdade, né? Então eu tive que fazer muito desenho técnico, desenhar luminária, desenhar carros, né, aviões, peças, né, robóticas, peças mecânicas. E essas peças, né, esse fator industrial, não tinha para onde eu fugir senão usar essas linhas básicas, reta horizontal e reta vertical, porque são os limites, né? São os nossos limites da indústria, por assim dizer, né? Dos maquinários, né? Dos moldes para se projetar, para injetar e fazer uma peça de plástico, fazer uma peça, seja qual for o material. Então, essas linhas elas são presentes em todas as partes do processo, da folha em branco até o produto ali, até o objeto final concluído. E essas linhas também elas são muito importantes para que a gente entenda, né, de corpo humano. E deixa eu fazer um entre parênteses, eu nem anotei isso aqui, né, na minha linha de raciocínio. Eu quero que vocês compreendam a importância da gente estudar o corpo humano. Por que eu estou falando isso? Se a gente parar para pensar, todas as profissões, sem exceção, elas existem porque elas querem oferecer algo para o ser humano, né? Seja para mim mesmo ou seja para o próximo. Então,
É extremamente importante, né? E eu quero deixar isso bem eternizado em tudo aquilo que eu for compartilhar com vocês, a importância da gente estudar o ser humano, né? E eu estou falando do ser humano físico como corpo e o ser humano intelecto, né? Como uma alma, um espírito, alguém que tem sentimentos, alguém que merece de cuidado, de carinho. Então, seja qual for a sua profissão, lembre-se que para você ser criativo e poder fazer algo que de fato vai fazer sentido na vida do ser humano, você tem que olhar ele como um igual, como um semelhante, né? E fazendo até uma ponte, né, de um mandamento bíblico, né, que acho que todos conhecem, independente da sua crença, né, que amar o próximo como a ti mesmo, né, diz respeito a isso, né? Diz respeito de que tudo que a gente faz, todas as profissões, ela tem o intuito de levar algo para a vida de alguém, né? Um advogado, um dentista, né? O padeiro que faz o pão, né? A fábrica que desenvolve uma embalagem, que desenvolve um zíper, né? Um tecido, seja o que for, não tem como fugir, né? Nós fomos designados para sermos criativos para nós mesmos, né? E juntos como um coletivo, né? Assim como a natureza faz com todo um animal, né? O ciclo da vida, vamos dizer assim, fazer uma ponte para o filme do Rei Leão, né? Todos fazemos parte de um corpo, né? Todos fazemos parte de um único sistema. Então, essas linhas básicas, né, que é o tema dessa live, é extremamente importante para que a gente entenda, né, de corpo humano, né? Seja o homem, né, o ser humano como intelecto, né, metafísico, seja o ser humano como um físico, né, e como ele é, né, no espaço como um todo, né? Então, no começo da live eu falei sobre espaço. Então, a gente tem que ter o domínio sobre o espaço. E quem é que vai usufruir desse espaço, seja um espaço metafísico ou um espaço físico? O ser humano, né? Então, essas 6 linhas, reta, horizontal, vertical, as diagonais, ponto, círculo, elipse, elas nos ensinam a entender de homem, né? Homem que eu falo, o ser humano, né? O animal homem, né? E eu quero nesse momento trazer uma coisa que vai ser muito importante para vocês, né? Se você puder anotar isso, claro que isso vai ficar, essa live vai ficar salva aqui, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Uma coisa que é incrível através dessas linhas é que, além delas nos mostrar, né, o caminho a seguir, elas nos transmitem sensações, sentimentos, né? Elas nos transmitem ali emoções, né? Então, quando a gente fala de ser humano, nós estamos falando de um ser que tem emoções, que tem um sistema límbico, né? De afetos, apetites, né? De amor, de paixões, né? E como profissionais criativos, nós temos que estar atentos a isso para, como eu disse antes, sempre trazer a melhor porção, né? Sempre entregar o que nós temos de melhor, né? Através daquilo que a gente faz para a vida do próximo. Então eu vou ler aqui para vocês o que cada linha representa, né? Eu tenho uma apostila, né? Eu tenho alguns cursos. Dentre cursos eu tenho workshops, né? Eu tenho workshop de tatuagem para quem quer começar a tatuar do zero, para quem não sabe nem, né, o que é uma maquininha de tatu, uma agulha de tatu. E eu tô com uma dessas apostilas aqui porque eu quero ler, né, bonitinho para vocês, né, como eu escrevi, né, há alguns anos atrás, a respeito de cada linha, né, e o que elas trazem pra gente, né? Então vamos lá, a linha vertical é a linha da retidão, é a virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça e a equidade. Virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever e a integridade. Então, a linha vertical, né, que é, digamos assim, que é a nossa primeira letra, né, desse mapa, desse alfabeto, ela nos transmite virtude, ela nos transmite aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é íntegro. Então, o que isso significa?
Sempre quando nós formos ver uma imagem, né, formos ver algo que tem a linha vertical como protagonista, né, ela vai trazer para a gente essa mensagem, né, de verdade, de integridade, de justiça, de virtude, né? E olha como é importante isso, né? Nós temos domínio do significado das linhas básicas. Por quê? Porque isso nos ensina e nos mostra que se eu quero trazer esses valores para o meu projeto, para aquilo que eu estou executando, essa linha ela vai ser fundamental, ela vai ser a base antes de eu começar, né, a ser criativa ali e desenvolver alguma coisa. Linha horizontal é a linha do descanso, é a tranquilidade de espírito, sossego e mansidão, né? Eu gosto de ilustrar como o mar. Sabe aquele nascer do sol ou pôr do sol, né, que a gente está caminhando na praia, com o pé na areia, a gente vê aquela linha absoluta, horizontal, no horizonte, o que transmite para a gente, né, aquele momento? Paz, mansidão, né, segurança, tranquilidade. Então, se eu estou desenvolvendo um projeto, né, um exemplo, um projeto de algum parente que partiu, né, algum parente que vou fazer ali um retrato de algum parente que me trazia a sensação de paz, de conforto, de carinho, a linha horizontal ela é ideal para que eu transmita essa sensação, né, ali naquele projeto. As linhas diagonais, né, eu falo que são gêmeas, por quê? Porque eu posso fazer uma diagonal para esse lado ou posso fazer um invertido, né, um espelho entre elas, né? Então são as gêmeas, né, mas ela tem um valor, né, de uma letra, por assim dizer. A diagonal é a linha da reconciliação, ato de reacomodar-se entre partes desavindas. Então o que acontece com essa linha diagonal? Ela conecta o que está em cima com o que está embaixo, né? Ou vamos dizer assim, ela conecta o que está num extremo para outro extremo. E eu costumo dar o exemplo da chuva. O que é a chuva? Digamos que a terra está seca. É um deserto, né? E essa terra ela está de mal com o céu e o céu está de mal com ela. E não chove, então o céu continua seco, o ar continua seco e a terra continua seca também e sem vida. De repente, a chuva fala, deixa eu resolver essa parada e eu quero trazer a reconciliação entre céu e terra. Eu vou fazer as pazes entre eles. Nós temos a figura da chuva, né? A chuva ela cai em linha diagonal. E o que a linha diagonal ela nos transmite? Ela nos transmite a reconciliação entre partes, né? que ficaram ali desentendidas, por assim dizer. Então, olha a importância da linha diagonal, né? Nesse fator, quando a gente vai aplicar ela em um projeto, né? É muito importante também a gente estar atento a todos os detalhes, né? A linha diagonal, né? Se a gente agora for pensar na chuva, o que a chuva transmite para a gente? O movimento. Então, quando a gente vê um corredor, quando a gente vê um animal veloz, quando a gente vê um carro de Fórmula 1, né, qual é a imagem que a gente tem traduzida ali? A figura da linha diagonal. Então a diagonal, ela não só traz, né, a mensagem de conexão, mas de velocidade, de estar em movimento, né? Quando o nosso corpo, né, quando a gente está correndo, o nosso corpo ele se movimenta em linha diagonal. Por quê? Porque a gente tem essa questão de subir e descer, né? Então a diagonal também transmite esse fator de movimento, né? Isso é muito importante, né? Falando em tatuagem, o nosso corpo está em movimento. Automaticamente a tatuagem deve-se estar em movimento, né? Para que fique bonita, para que respeite a anatomia, né? Para que faça sentido ali no seu hospedeiro, né? Ali na região que ela está tatuada. Vamos falar sobre o ponto, né? O ponto é a propriedade de estar conforme com os fatos ou com a realidade, né? A fidelidade de uma representação em relação ao modelo original. Qualquer ideia, princípio ou julgamento aceito como autêntico. Então o ponto ele é a batida de martelo do juiz. Ponto. Isso é íntegro, isso é verdade, né? Esse julgamento, né, está certo, né? E também eu costumo falar que o ponto
é a menor fração de espaço, né? No começo da live eu estava falando sobre espaço, né? O homem ele começou a entender o valor das coisas quando ele começou a dominar o espaço físico, o espaço metafísico, né? O espaço espiritual, né? O espaço dele no universo como um todo, né? Hoje nós temos, né, um espaço que está sendo estudado que é o espaço virtual, porque já é um espaço onde as pessoas estão vivendo esse espaço, né? Ele não é físico, mas as pessoas estão dedicando o maior tempo da vida delas nesse espaço virtual. E o ponto ele é o quê? Ele é a menor fração. Então, dentre todos esses espaços que eu comentei com vocês, o ponto ele é o menor. E ele é muito crucial, por quê? Né, aquela famosa frase, depende do ponto de vista. Então olha como um ponto ele é importante, né, para determinar uma visão, determinar, né, um jugo, por assim dizer. Né? Até aqui nós vamos. Este é um marco, este é um ponto. Né? É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. É aqui que começamos as coisas. Então a figura do ponto, né, dessa letra, ela é muito importante para que a gente possa trazer não só essas, mas muitas outras sensações, né, e emoções quando formos, né, estivermos sendo criativos. Tem o círculo, né, o círculo é a união harmoniosa de coisas diferentes entre si, o elo que liga todas as coisas. Em outras palavras, o círculo é como uma aliança, né? Então ele é a união, né? Ele não tem fim, ele é contínuo, né? Então, né, a gente pode brincar assim, né, trazer uma ilustração para vocês entenderem que o círculo, né, é aquele objeto na qual a gente guarda ali dentro o que a gente tem de mais precioso, né, a nossa visão de mundo, né, assim pensando numa questão de anatomia, né, o nosso planeta é a nossa casa, as nossas células, né, elas são círculos. Então o círculo é como essa aliança de nós mesmos com a vida. E tem a última que é uma das minhas favoritas, que é a elipse. Você que não está conseguindo, né, trazer a figura da elipse na sua mente, eu vou mostrar ela aqui para vocês, que é essa daqui, ó. Então nós falamos sobre horizontal, vertical, as diagonais, o ponto, o círculo, e agora vamos falar sobre a elipse. A elipse é a combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável e de prazer. Ausência de conflitos, paz, concórdia. Forma de combinar os elementos sonoros de uma língua em textos para que soem agradavelmente e provoquem um sentimento de beleza. Né? Por que eu falei que a elipse é uma das minhas favoritas? Porque dentre as formas, né, as ilustrações, né, todas essas linhas base que eu mostrei para vocês, ela é a que consegue trazer uma sensação, né, de um mundo metafísico para o nosso mundo físico. Então ela consegue unir, né, esses dois pontos. A elipse ela é muito usada na música, né, na musicalidade. Por quê? Porque ela é um padrão, né, uma vibração sonora, né, através dela se alcança essas vibrações que agradam os ouvidos, né, que traz conforto, que traz melodia, que traz aceitação para aquele momento, né, e isso é belo, né? Se a gente for olhar a natureza, a presença da elipse, né, a presença dessa forma aqui, ela é muito grande, né, e muito rica. Então, o nosso próprio corpo humano, né, se a gente for olhar vários detalhes, né, da nossa composição, a maneira como nossos músculos, né, se comportam, né, ele tem o formato da elipse. Por quê? Porque ela traz flexibilidade, ela traz eficiência, né, que diz respeito, né, ela é positiva no que diz respeito a funcional e ela é positiva no que diz respeito a beleza, né, ela agrada os olhos, né. Nas árvores é muito presente a forma da elipse, né, as vidas marinhas, né, a vida marinha, né, as mais variadas espécies que existem na natureza possuem a elipse ali como sua protagonista, né? E então esse momento da live, né, eu compartilhei com vocês, né, quem conseguiu anotar já começa a meditar nessas informações,
Quem não anotou, essa live vai estar salva aqui. Eu estou só trazendo isso de volta, né, repetindo isso, porque eu acho muito importante, né, a compreensão desses fatores, né, do significado de cada, né, sensação de que cada linha básica nos transmite. Né? Por que eu estou falando isso? Né? Nós vivemos num mundo de semiótica, ou seja, significado significante. Né? Como eu disse também no começo da live, né? Nós somos atraídos pelas coisas que nos afetam. Né? Porque essas coisas que nos afetam, elas têm um significado na nossa vida. Né? Ela tem uma vibração que ou soma no nosso espaço físico e metafísico, ou não agrega em nada. Então, ter compreensão do significado, das sensações que essas linhas nos transmitem, é ter, né, o domínio, né, de que quando formos criar, né, a gente vai entender da semântica, do significado significante que cada linha dessa irá transmitir, né, para quem estiver ali contemplando ali a obra, né, criada, desenvolvida, e que como aquilo vai afetar, né, essas pessoas. Né? Como eu disse, um exemplo vai da linha horizontal, ela traz a sensação de descanso. Então, se eu quero trazer essa sensação de descanso, né, através de uma música, eu vou criar uma música que tenha a característica de uma linha horizontal. Né? Um desenho, uma pintura, né, uma arquitetura, eu vou trazer essa sensação, né, da linha horizontal que traz esse repouso, por assim dizer. E eu quero agora compartilhar com vocês, né, sobre como estudar, como iniciar esses estudos, né? Então, esse momento da live diz muito respeito a uma coisa particular minha, né, e que eu pratico ela em todas as coisas que eu me proponho a fazer, né, em todos os desafios criativos, por assim dizer. Eu acredito muito, né, que o nosso corpo, ele trabalha, né, o nosso corpo físico, ele trabalha simultaneamente com o nosso corpo metafísico, né, o nosso corpo intelectual, né, em outra palavra. E se eu quero aguçar, né, uma percepção, seja no meu físico ou no meu metafísico, eu tenho que estimular a parte oposta. Então, se eu quero estimular o meu corpo físico, eu tenho que acionar o meu corpo metafísico. Ou do contrário, se eu quero estimular o meu metafísico, eu tenho que estimular o meu corpo físico. Então, o que isso significa? Se eu quero ser criativo para algo que ainda não existe, né, vamos trazer essa ilustração, eu tenho que bater na porta. Então, se eu sei que não existe, eu já sei que está no campo do metafísico. Então, eu tenho que acionar esse metafísico. Mas como é que eu vou chegar lá? Né? Como é que eu vou entrar nesse campo se eu não tenho, né, até então, vocês não tinham as ferramentas para alcançar esse campo? Pois, no meu dia a dia, sempre quando eu me deparo com essa situação, eu uso, né, eu me beneficio deste alfabeto, dessas linhas básicas, para acionar o meu campo que está ali deficiente, por assim dizer. Então eu preciso estimular ele, como uma vitamina, né, como bater na porta até que ela se abre. Então, o que eu quero trazer para vocês neste momento? A importância de praticar, né, estas linhas bases. Então, vou trazer, né, exemplos aqui da tatuagem, já que esse meu perfil, né, é dedicado à tatuagem. Então, se eu tenho ali uma situação que eu preciso, né, ser criativo para o meu cliente, para fazer uma tatuagem no braço dele, e digamos que eu estou sem ideia, né, eu preciso começar de certa forma. Então eu vou pegar uma folha em branco, né, trazendo aqui para esse meu cenário como tatuador, vou pegar uma folha em branco e eu vou começar a rabiscar. Poxa, meu cliente ele falou que tem uma música clássica do Beethoven que transmite paz para a vida dele, que represente ele, essa música, e ele quer eternizar através de uma tatuagem. Então eu vou começar a usar as linhas horizontais, vou começar a usar elipses ali, vou começar a rabiscar. Por quê? Porque eu estou, como numa academia, estimulando os músculos, né, físicos para acionar os músculos, vamos dizer assim, metafísicos. E assim eu começo a esbarrar em sinapses. Né? O que são sinapses? São percepções
daquilo que eu ainda não estou compreendendo, né? Eu falei na outra live sobre sinapse, né? E como que elas se comportam no nosso cérebro, né? Isso é muito sério, né? E eu estou propondo para vocês um assunto muito aprofundado, né? Claro que rápido, né? E muito diluído, mas eu estou tentando mostrar para vocês como ser profissionais criativos com eficiência. O nosso cérebro, como eu disse na outra live, ele trabalha por sinapses, ou seja, percepções. Eu começo a perceber como as coisas funcionam ao meu redor e eu começo a traduzir essas percepções para o mundo físico. O que é esse mundo físico? Pode ser através da audição, pode ser através, né, da fala, através do desenho, da escrita, seja o que for. O importante é a gente usar alguma ferramenta para se expressar com criatividade, com essas percepções que até então foram, né, adquiridas. Então, como eu disse na outra live, criatividade não é dom, né? A gente bate na porta e a gente alcança ela. O cérebro, ele é perfeito no que diz respeito, ele é infinito e ele anseia para ser usado, para ser extraído o que ele tem de melhor. Então, assim como uma criança que antes de falar e escrever ela já quer se expressar porque ela está tendo essas sinapses, né? E a gente fica adulto, a gente vai perdendo isso, né? Por medo de aceitação social, né? Agora eu estou ensinando vocês a usar essas linhas básicas para a gente trazer de volta, né, essa criança criativa e curiosa que existe dentro de nós. Então, essas linhas básicas vai tirar esse medo nosso de querer ser aceito, esse medo de que não, eu preciso fazer uma linha perfeita, uma linha que está na moda, né? Tudo que eu tô, a minha vida aqui, né? E através desse momento dessa live é para mostrar para vocês que o profissional criativo ele nunca deve estar preocupado em ser aceito. Por quê? Porque tudo que já foi aceito já foi criado por alguém. E nós estamos aqui para tentar trazer novas soluções. O mundo está carente disso, ele anseia por novas soluções, novas propostas que sejam mais econômicas, que respeitem mais o próximo como um todo, né? Que sejam mais eficientes, que respeitem a natureza, né? Eu não quero nem entrar nesse âmbito porque a natureza é a nossa casa e a gente não está sabendo fazer isso direito, mas eu quero através, né, da criatividade trazer para cada um de vocês esse senso de responsabilidade em ser criativo no mundo que a gente vive em todos os momentos, né? Todos os momentos que eu falo, seja no trabalho, seja em casa com a família, seja na fila do pão na padaria. Então, como iniciar esses estudos? É isso, espaço, né? Eu disse no começo da live, noção de espaço. Então eu pego uma folha em branco, eu já tenho um espaço ali. Esse espaço está em branco. E está na sua mão, está na minha mão, está na nossa responsabilidade determinar o que vai ser dali para frente. Entendeu? O que não pode é ter essa folha em branco. Eu fui muito questionado na faculdade a respeito disso, porque os professores exigiam criatividade da nossa parte, até o dia que eu levantei e falei, professor, desculpe, mas vocês exigem algo e vocês não nos mostram nem o caminho, né? Então fica fácil, eu falei para ele, fica fácil só cobrar, né, a criatividade, né? Uma vez que vocês não compartilham o caminho a seguir, por assim dizer. Então o que eu estou ensinando a vocês aqui, e eu ensinei isso na faculdade, né, eu dei aula na faculdade a respeito disso, é que se eu tenho uma folha em branco, né, digamos que essa folha seja só, né, aquele momento que a gente fecha os olhos e que a gente precisa achar uma solução. Se eu tenho uma folha em branco, a partir deste momento, dessa live, né, que você já tem um compromisso comigo de levar a sério esse conhecimento, você vai aplicar essas linhas, você vai começar a tirar esse branco da sua frente e começar a caminhar e a encontrar alguma coisa, né? E essas coisas vão aparecer. Por quê? Porque eu sei que uma linha horizontal vai me transmitir paz. Eu sei que uma vertical vai me transmitir retidão, né? Aquilo que é certo, aquilo que é justo. Eu sei que o ponto vai me transmitir, né, aquilo que é, né, uma visão de mundo, né, o círculo, né, uma aliança, a elipse, a beleza. Então, a partir destas linhas, né, seja qual for, né, a sua profissão, né, mas trazendo esse exemplo que eu trouxe da tatuagem aqui,
você já não vai ter mais uma folha em branco. Então já não tem mais a desculpa de que não tem ideia, de que não é criativo. Por quê? Porque você já sabe as ferramentas para começar a esboçar, a rabiscar e a ir de encontro com a criatividade. Lembro que eu falei isso na outra live e eu vou falar em todas. Ou a criatividade vai chegar até você, e isso acontece, ou você que tem que chegar até ela. Agora pensa que a criatividade ela anseia por aqueles que estão procurando por ela. Então o que acontece? Aqui tem uma linha do tempo. Aqui está uma ideia criativa. Você está nesse lado e a criatividade está nesse outro. Se você está querendo alcançar ela e ela percebe que você está querendo alcançar ela, ela vai de encontro. E quando, né, você encontra ela, ela vai de encontro a você, ali acontece, né, uma energia, né, que é a mesma coisa que acontece nos nossos neurônios. Né? O nosso cérebro trabalha desse jeito. Né? A célula A, quando ela entra em contato com a célula B, ela faz uma sinapse. O que é uma sinapse? É uma energia, então isso gera uma eletricidade lá dentro do nosso cérebro e que nos faz perceber as coisas como elas são, o mundo à nossa volta. E o profissional criativo ele tem que ter isso dentro dele. Ele tem que entender que do levantar ao dormir, ele está de encontro a algo que ainda o olho não viu, o ouvido não ouviu, né? Ou que já foi visto, mas que não foi percebido, né? Não foi dado o devido valor. E a criatividade precisa perceber que você está à disposição para encontrar ela, porque é a lei da semeadura. Não se planta maçã e colhe pera. Entendeu? Então se você está buscando e plantando, né, essa busca, você vai alcançar. Por quê? Porque ela também anseia por esse encontro. Né? E todas as grandes invenções foram assim. Né? Eu dei o exemplo na semana passada, na outra live, que está salvo aqui no perfil. Né? O monge que ele tinha a responsabilidade de encontrar a rolha para solucionar um problema do vinho. E no meio desse caminho ele encontrou o parafuso. Né? Se a gente olhar o nosso mundo à nossa volta, tudo tem um parafuso. O celular tem trocentos mini parafusos. Uma ponte tem parafuso. As nossas casas, o computador. Né? Para desenvolver um copo desse, aqui eu não vejo parafuso. Mas a máquina que fez esse copo tem trocentos parafusos. Então, vocês estão entendendo essa questão que eu estou falando de se preparar, né, para encontrar a criatividade, porque você vai alcançar e ela anseia por isso? E como começar? Né? A live de hoje, linhas básicas. Então, você pode fazer o desenho delas mentalmente, ou seja, espaço metafísico ou espaço físico. Comece a praticar. Onde você olhar, comece a identificar por que esses prédios são assim, por que essa casa é assim, né? Por que Oscar Niemeyer usava tanto as elipses, o círculo, né? Vamos pensar em mundo virtual, né? Por que o mundo virtual predomina a linha vertical, a linha diagonal? O que está tentando trazer de significado, significante para a minha vida, né? Por conta disso. Então, o primeiro exercício é folha em branco. Começa a projetar, começa a ter visão dessas linhas básicas. Por quê? Porque através delas você vai, né, começar a ter sinapses. E o que vem depois disso? Né? Não existe uma resposta absoluta sobre o que vem. Né? Por quê? Porque cada um de nós temos, né, o milagre da vida de ser criativos, né, de maneira singular e única. Então cada um de nós vai ter uma percepção, cada um de nós estará, né, à disposição para perceber o mundo, para perceber as necessidades e para perceber qual vai ser a sua participação, né, na história, sua participação, né, para um mundo melhor. E eu falo mundo melhor porque eu acredito. Né, eu acredito muito no ser humano. Né, eu fico muito atento há muitas coisas que eu sei que não deram certo, não estão dando certo, mas eu nunca dentro de mim eu perdi a fé no ser humano, né? Porque isso é muito bem resolvido, né? Da minha parte, Analísio, de que nós, né, fomos criados para criar, né? O que é cria para criar, né? Designado para isso, né? Acredito que nós fomos criados para criar
criar o quê? Criar laços, criar amizade, criar amor, né? Criar carinho, né? Todo animal da natureza, a natureza, todo mundo gosta de carinho, né? De atenção, né? E de momentos de qualidade. E o que eu faço, né? É a respeito disso, demanda disso, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas, eu não sou pintor, eu não sou tatuador, eu não sou artista, arquiteto, né? Por mais que eu tenha todas essas formações, né? Eu costumo falar que eu nasci para servir ao próximo e que esses detalhes são ferramentas, como essas ferramentas que eu estou compartilhando com vocês agora, né? Linhas básicas são o quê? Ferramentas para um começo de diálogo, para um começo, né? De como entender as coisas, como elas funcionam. Eu quero chegar na parte final agora da nossa live, né, que diz respeito a como aplicar essas linhas na nossa vida, né? Vou dar o exemplo aqui na tatuagem, né? Por essa questão, né, de estar compartilhando aqui com vocês, né, como, né, obter tatuagens criativas, como obter tatuagens autênticas, de como servir ao próximo através da tatuagem, né, com mais singularidade, né, para que a gente saia daquela questão do copia e cola, mas se entenda que cada tatuagem diz respeito a uma história, a um ser humano, né, no que diz respeito ao singular ser humano, né, então ele tem os seus afetos, tem os seus valores, e da nossa parte de profissional criativos devemos nos dedicar para que tenha essa singularidade para cada um, para cada projeto, né, e para cada pessoa. Eu costumo, né, fazer isso, né, pode ser antes, né, de uma sessão de tatuagem, pode ser ali no momento junto com o cliente, rabiscar a pele dele, né, rabiscar a região onde vai ser tatuada, usando essas linhas do alfabeto. Eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês tenham mais clareza nisso que eu estou falando. Então, o que isso significa, né? Vou dar o exemplo da tatuagem, mas pode ser aplicado em quaisquer projetos, para quaisquer finalidade. Antes de eu pegar um objeto, um protagonista, né? Vamos dizer que eu vou tatuar, né, uma fotografia, né, feita por um cliente. Antes de tatuar essa fotografia na pele dele, né, digamos assim, no antebraço, eu preciso entender qual é o espaço, né, como eu disse no começo da live, qual é o espaço que eu irei ali projetar esse desenho. Então eu uso do alfabeto do design, né, do alfabeto dessas linhas básicas, eu uso para entender a região na qual, né, eu irei tatuar. Então eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem mais ou menos isso que eu estou falando, né? Então eu tenho aqui a imagem do antebraço. Então antes do cliente chegar no estúdio, eu posso fazer isso junto com ele. O que eu vou fazer? Eu vou usar as linhas básicas para entender, ó, esse espaço no qual eu vou tatuar. Então, como eu disse antes para vocês, é pôr no papel. Se eu tenho uma folha em branco, eu começo a rabiscar. Então aqui, ó, através de algumas diagonais, eu já delimitei o espaço na qual eu vou trabalhar. E após isso, fica mais fácil a compreensão, né, da onde eu vou escolher, qual o quadrante que eu vou escolher para colocar ali a tatuagem em questão. Então eu sei que aqui eu vou ter duas diagonais e duas verticais. Ah, mas o meu cliente ele quer algo, né, que essa fotografia é uma fotografia de uma paisagem de uma praia. Então eu vou fazer algo que carregue, né, as linhas diagonais. Então eu vou deixar essa fotografia com um fator horizontal. Ah, mas tem uma questão de que ele quer, né, valorizar o músculo do antebraço dele. Então eu vou colocar essa fotografia dentro de uma elipse, porque a elipse, né, ela segue e acompanha esse músculo do corpo. E esse é só um dos exemplos que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu já deixei aqui pré-pronto uma questão, né, do corpo humano. Aqui seria na batata da perna, né? Eu tenho aqui as costas, né? Eu só fiz esses pequenos exemplos
para mostrar para vocês o alfabeto trabalhando. O alfabeto presente em todos os detalhes da natureza, né? Então eu tenho aqui essa perna. Então eu entendo, né, a linguagem do círculo, da elipse, da diagonal, né, desses dois pontos que liga, né, a parte superior da perna com a parte inferior dela, né, ali a perna, a batata da perna, que é uma elipse, né? Eu uso o alfabeto, essas linhas básicas para ver o que me sobra, né? Então aqui eu tenho essas duas diagonais, então eu entendo o movimento que vai fazer aqui do joelho, né? A mesma coisa, essa meia elipse que está aqui para trás. Então é uma região aqui, né, muito delicada, então eu tenho que tomar cuidado com os elementos que eu vou colocar nessa região. Então são vários detalhes, né? E eu vou compartilhar isso com vocês, muito com vocês no meu canal do YouTube, né? Muito com vocês no dia a dia aqui, né? Fazendo as minhas tatuagens, os meus atendimentos, eu vou compartilhar com vocês e vou deixar isso, né? Seja no feed, seja nos stories que ficam salvos. Esse meu processo criativo, né? Então, o intuito da live de hoje é trazer para vocês luz ao quê? Noção de espaço. Eu tenho uma folha em branco e eu preciso ter uma ideia. Eu preciso ser o regente daquele espaço e trazer luz para aquele espaço. Como que eu vou fazer isso? Tendo, né, o intelecto e a realidade de como as coisas funcionam no espaço físico, no espaço metafísico. Lembre-se que eu comentei de outros dois espaços, que é o espaço, né, do homem no universo, o espaço do homem na internet, que é um novo espaço que está sendo estudado nas universidades, né? Mas para este momento eu quero ressaltar esses dois espaços, físico e metafísico. Por quê? Porque no físico eu uso linhas bases para reger a minha história, e essas mesmas linhas elas dizem respeito ao espaço metafísico, porque são as sensações que eu vou transmitir ali para aquele projeto. Então, se eu quero um projeto de paz, linhas horizontais. Se eu quero um projeto de ação, linhas diagonais. E com certeza você já deve ter reparado em vários projetos meus de tatuagem, a linha diagonal ali forte, né, presente. Por quê? Porque quer trazer essa questão do estar em atividade, né, respeitar um corpo que é ativo, né, como eu sempre digo, criatividade é estar em atividade. Então olha como a linha diagonal ela representa muito bem, né, essa frase, essa nossa profissão, que é o profissional criativo. Por quê? Porque é estar em atividade, ou seja, estar atento aos nossos espaços, estar atento ao presente, né? Dei o exemplo agora há pouco sobre como identificar no corpo humano o espaço que eu vou dominar, né? Quais linhas eu vou usar, né? Linhas básicas para transmitir as sensações de espaços que eu quero, né, transmitir ali no projeto. E eu quero finalizar também a respeito de prática, né? Eu cresci aprendendo com o Caio Santos o seguinte: antes de eu fazer uma coisa eu preciso compreender. Então eu observo e compreendo. Feito isso, eu tenho que praticar. Então não basta eu só compreender como algo funciona, eu tenho que praticar ela. Então eu vou ficar ali repetindo várias vezes o mesmo movimento. Praticar é como uma academia, estimular o músculo para que tenha crescimento. E depois disso eu vou criar, né? Eu tenho condições físicas, intelectuais, mentais, né, coordenação motora, para ser um criador. Não tem como eu ser um criador se eu não, né, ter passado pelos processos anteriores. Então eu observo para compreender, compreendo para praticar e pratico para dar vida, para fazer, né? Então, né, sou capaz então de dar vida a uma ideia, né, uma sinapse que surgiu no meu intelecto. Então, antes dos pilotos de Fórmula 1 correrem de fato a corrida de domingo, eles treinam, né? Eles treinam um dia antes, 2 dias antes, às vezes uma semana inteira. Ou seja, eles precisam ficar ali compreendendo todo o percurso, entender qual é a velocidade que eles têm que estar em cada momento ali da pista, né? E eles fazem isso com cautela, eles fazem isso com paciência, eles fazem isso com dedicação, né,
fazem isso ali várias vezes, né, em repetição, para que quando chegue o dia da grande corrida, para que quando chegue o dia, né, onde vencer é a única opção para eles, né, eles estejam, né, aptos a correr em alta performance, correr, né, aquele percurso com qualidade, né, livre de todo acidente, né, com atenção, né, porque eles já conhecem o caminho. Então, o que eu quero finalizar essa live é com essas palavras, né? Um profissional criativo, ele tem que conhecer o caminho, né? Mas como assim? Se eu vou criar algo que às vezes ainda não foi criado, como é que eu vou conhecer isso, se isso não existe, né? O que é conhecer o caminho? É dominar as ferramentas. Lembre-se, quando o homem saiu da Terra para chegar na Lua, ele não sabia o que ele ia encontrar lá, mas ele dominava, né, aquilo que ele tinha de melhor, que eram as várias tecnologias que juntas fizeram a nave espacial e permitiram essa viagem. Então, o que eu quero finalizar essa live? Vamos pegar todas essas ferramentas, essas linhas bases, né, essas tecnologias, né, que fazem parte da nossa estrutura mental, né, que nos permite dominar o espaço físico, metafísico, o espaço da internet, que é um espaço contemporâneo, né, o espaço, né, em relação ao universo. Vamos dominar, né, essas ferramentas. Por quê? Porque quando a gente subir uma montanha que nunca foi escalada, né, uma montanha criativa, ou entrar numa caverna criativa que ainda nunca foi explorada, a gente possa ter ali afiado todas as ferramentas para que essa aventura, esse caminho seja seguro, né, tenha saúde, né, que esse caminho seja com o intuito de servir ao próximo, de respeitar o ser humano, né, como o nosso próximo, né, para que a gente não erre como os nossos, né, como o nosso passado errou muitas das vezes, né. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, tá chegando uma galera aqui, sejam todos bem-vindos, né, o Renato, um grande amigo meu, Camila, essa live ela vai ficar salva aqui, né? Então, depois se você tiver uma hora, né, do seu final de semana, ou seja, na semana que vem, no mês que vem, né, eu tenho certeza que às vezes 10% do que eu falei aqui vai fazer sentido para sua vida, vai agregar valor, né? O que eu falo aqui para vocês não vão encontrar em nenhuma faculdade, em nenhuma universidade. Ninguém fala sobre criatividade, ninguém está falando sobre criatividade, né? Se exige muito sobre isso, mas pouco se faz sobre isso, né? E a gente vê as coisas que viralizam na internet, né, como são carentes em criatividade. Quando eu falo criatividade, né, tem todos aqueles pilares, né, respeito ao ser humano, né, respeito ao próximo, amor à vida, né, o respeito à natureza, né, é um conjunto de fatores, né, que procura sempre, né, uma evolução e o bem coletivo e um bem maior, né? Como eu disse, eu acredito muito no ser humano. Se eu estou aqui hoje é porque eu quero trazer, né, esse ponto de vista da minha parte para a vida de vocês, né? Eu costumo até brincar com os meus amigos, né? Eu poderia estar no meu ateliê, né, sem nada, sem internet, sem esse meu perfil aqui, apenas fazendo os meus quadros, né? Mas estou vestindo a camisa para compartilhar tudo isso com vocês, né? E esse é só o começo. Lembre-se que essa é só a segunda live, né? E eu já estou me projetando para chegar na live número 1000, né? Porque eu acho que tem que ser assim, né? Eu preciso falar mais, eu preciso que vocês participem mais disso e para que juntos a gente possa fazer um movimento, né? Como os nossos mestres do passado fizeram grandes movimentos e que esses movimentos trouxeram benefícios para nós até hoje, que assim seja, né? Se o mundo está carente desses movimentos e da criatividade, né, não vamos esperar, né? Vamos estar em atividade e vamos atrás disso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, aproveite esse momento. Eu acho que já está dando o tempo aqui da live também, né? Obrigado, Eli, né, pela sua mensagem, pelo seu carinho,
né? Obrigado pela Regiane, que está aqui no perfil do Profissional Criativo. E obrigado a todos vocês, né, que estão fazendo parte, né, que estão aqui ainda na live, né? Você que está assistindo esse vídeo depois, né? Depois ele já está publicado. Né? Obrigado pelo tempo de vocês. Né? Tempo é muito precioso, porque diz respeito ao espaço também. Né? Tempo é espaço, espaço é tempo. Né? Então, obrigado por ter dedicado esse espaço de tempo de vocês aqui comigo. Lembre-se que esse é só o começo, é a segunda live. Já tem a primeira, que está aqui no meu grid, aqui no meu perfil. Né? Se você quiser entender um pouco mais sobre Profissional Criativo, essa live já está aqui no ar. E estou aberto aí a perguntas, né? O que vocês quiserem fazer algum comentário. E tem o meu perfil no YouTube, né? Então já vou fazer aqui, né, o convite. Vai lá no meu YouTube, põe Analísio, põe Profissional Criativo, vai ter o meu perfil lá. Já tem alguns vídeos, né? Mas lá também estou começando esse projeto, né, de compartilhar tudo que eu tenho para compartilhar com vocês sobre criatividade, como viver, né, de maneira criativa, né, ser profissional criativo. Lembre-se que criatividade não diz respeito às artes, mas diz respeito a ser um ser humano criativo na minha área de atuação. Claro que a minha área é a tatuagem, a arquitetura, o design, a pintura, mas eu quero tentar trazer luz, né, para o seu universo, seja qual for ali a sua profissão, seja qual for, né, a sua função em sociedade.